Olá, seja bem-vindo ao podcast Minha Lição de hoje. Já estamos na terça-feira, dia 27 de outubro de 2020. O tema de hoje é Lendo a Mente do Mestre dos Mestres. Para me acompanhar mais uma vez, tem aqui o pastor Harrison Brabo, que vai fazer a oração para nós começarmos. Oremos. Querido Deus e amado Pai, que neste momento o Teu Santo Espírito possa estar conosco e nos ajudar a entender as palavras da Tua Santa Escritura. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Filipenses, ele fez questão de destrinchar ali os vários aspectos da pessoa de Jesus Cristo. Ele trouxe primeiramente aspectos para mostrar para quem ele escreveu que Cristo não era apenas um andarilho ou apenas mais um ser humano, Mais um rabi, mais um professor, né? Exato. Ele era de fato Deus, ele era pré-existente, então ele não passou a existir quando veio à Terra, e também ele era uma divindade, ele era o próprio Deus. Exato. E aí nós temos esses aspectos que são extremamente importantes para nós entendermos a pessoa de Cristo. Exatamente. Sem eles, nós temos aí apenas aquilo que os estudiosos vão chamar de Jesus histórico, né? Que é o Jesus que viveu apenas na história, mas não compõe exatamente tudo aquilo que a Bíblia revela, né? Não fez seus milagres, não era exatamente um filho de Deus, na verdade era filho de uma pessoa comum. Ele era uma pessoa comum Só que apenas ensinou algumas concepção coisas. natural, né? Exatamente. E é o que nós estamos vendo aí ao longo desses dias, né? Na segunda e na terça-feira, nós vemos aí, no domingo e na segunda, nós vemos que, na verdade, Cristo, ele era sim Deus, ele é Deus, pré-existente, que nem o pastor afirmou aqui, e que ele veio aqui com um propósito. O propósito primário aí de Cristo revelar o caráter de Deus. Foi esse o sentimento que existiu dentro da pessoa de Cristo. E aqui na carta dos Filipenses, nós vemos que dentro do caráter de Deus existe um elemento muito importante, que Paulo vai falar de forma muito bonita aqui no capítulo 2, que é a humilhação, né? Deus, ele, apesar de ser soberano, apesar de ser o nosso Deus, de guiar todas as coisas, de, como a própria Bíblia fala, não permitir que nem mesmo uma folha caia sem que ele saiba, ele ainda assim é um ser humilde, é um ser que... O texto diz que ele assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança dos homens. Então nós vemos na maioria das histórias dos deuses, que os deuses, eles não abrem mão da sua divindade, do seu poderio, para se tornar comum. Na verdade, os deuses, e usando aí novamente a questão da filosofia grega, a mitologia grega mostra, na verdade, os deuses se gabando por serem deuses. Eles vêm aqui, eles se disfarçam de seres humanos, ou se disfarçam de qualquer outro tipo de animal, ou até mesmo uma fauna, né? Uma flor, uma árvore gigantesca, e eles se mostram poderosos dessa mesma forma. Ou seja, eles se gabam de ser deuses e não querem tirar essa prerrogativa deles. E a gente vê que isso é totalmente ao contrário na pessoa de Cristo, né? No versículo aí, o versículo 5, nós lemos, perdão, o versículo 6, nós lemos o quê? Filipenses capítulo 2, versículo 6, Paulo diz: pois ele, Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Então a gente vê aqui o tamanho da humildade e do caráter do próprio Deus, em que, sendo Deus, ele nem mesmo coloca sobre si essa prerrogativa. Não, eu tenho uma missão a fazer, e a missão minha aqui é não mostrar que eu sou o maioral, não mostrar que Deus é esse ser que transcende e que quer continuar ali e deixar os seus da maneira que eles preferirem viver. Não, Deus é um Deus de relacionamentos, ele quer se conectar. E aí ele diz, né, no versículo 7, antes a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo. Isso é importantíssimo para nós, porque nós consideramos Cristo como o nosso exemplo máximo de todas as coisas. Então, se Cristo é o nosso exemplo máximo, significa que nós também devemos ter esse sentimento que houve em Cristo,
de não se exaltar, porque ser igual a Deus realmente nós não podemos ser, né? E Cristo, ele traz um outro aspecto, né, que complementa já no versículo 8, e diz que ele mesmo, o versículo 8 diz que a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Além de humilde, Cristo foi submisso até o fim ao propósito que a divindade tinha estabelecido. Então eles estabeleceram salvar o homem, e eles iriam até o fim no propósito de salvar o homem. E se esse propósito de salvar o homem, de fato, era ir e se humilhar e morrer como servo, Cristo assim o fez. Exatamente. E a gente vê que esse realmente sempre foi o caráter de Deus. No próprio Antigo Testamento a gente vê que Deus, ele está sempre, de certa forma, isso não é tão explícito assim nas palavras do Antigo Testamento, mas ele sempre está se humilhando para o povo. Ele sempre percebe que o povo está em pecado. Descendo, né? Ele se equiparando. Desce, para e chama o povo, através dos seus profetas, para que o povo ande novamente em obediência à sua vontade. Por isso que o chamado de Cristo hoje é que, mesmo que nós nos vislumbremos com as glórias do mundo, lembremos que temos uma pátria superior, que devemos nos submeter a Ele, ser humildes, porque algo melhor nos espera. E outro ponto, pastor, bem interessante, é que no versículo 9 ele exalta, né, é exaltado. E o próprio Paulo, na carta aos Romanos, ele diz que se com Cristo nós morremos, com Cristo nós seremos ressuscitados. Com Cristo nós viveremos agora, andaremos em novidade de vida. Por quê? Porque nós acreditamos nele e nós acreditamos no sacrifício que ele fez por nós aqui. Que Deus te abençoe, que tenha sido uma bênção para você esse estudo. Um forte abraço e até o próximo podcast.